agora esse exercício 6 aqui. Ele diz o seguinte, né? Seja T uma transformação linear do R3 em R3, e a gente tem a base alfa, que é essa base canônica no R3, e a base beta são os vetores 0, 1 e 1, 0, menos 1 e 1, 1, 0, 1, e a gente tem a matriz de transformação de alfa para alfa, essa matriz dada aqui. O item B, ele pede para nós acharmos a matriz de transformação da base beta para a base beta. Bom, tem duas formas de a gente poder fazer isso aqui. A primeira delas é usando um resultado da álgebra linear, que talvez é um pouquinho mais de trabalho, que são várias continhas que a gente vai ter que fazer, e tem uma outra forma um pouco mais rápida, que é a forma que a Suelen fez. Eu vou primeiro falar aqui dessa forma que é um pouquinho mais trabalhosa, que dá um pouquinho mais de continha, mas sai o resultado certinho, sem segredo nenhum, e depois eu vou mostrar também a forma da Suelen. Bom, vamos começar aqui então. O resultado da álgebra linear que a gente pode usar para resolver esse problema é o seguinte aqui. Se eu quero uma transformação de uma base beta para uma base beta, eu posso encontrar essa transformação calculando a mudança de beta, a matriz de mudança de base de alfa para beta, multiplicada pela matriz de transformação de alfa para alfa, multiplicado pela matriz de identidade de beta em alfa. E por que a gente faz isso? Porque aqui a gente, realizando esse produto, a ideia teórica é cancelar esse alfa aqui com esse alfa aqui, esse alfa aqui com esse alfa aqui. Dessa forma vai resultar o quê? Beta e beta. E é o que nós queríamos, né? Uma transformação de beta para beta. Então a ideia é basicamente essa. Bom, daqui o que nós temos, né? O exercício, a gente já é conhecido do exercício, essa matriz T de alfa em alfa. Isso aqui a gente já tem, o exercício deu essa informação para a gente. Então a gente vai precisar calcular essas duas outras matrizes aqui. Tá, mas como que a gente vai calcular isso? Bom, primeiro passo aqui é a gente perceber que ela depende das bases alfa e beta. Então a gente tem que trazer essas informações com a gente. A base alfa, que é a base canônica no R3, e a base beta é essa base que o exercício também fornece. Bom, vamos começar a calcular essa matriz de identidade aqui de alfa para beta. Lembrando que aqui nós vamos escrever o quê? Nós vamos escrever os vetores da base alfa como sendo uma combinação linear dos vetores da base beta. Por exemplo, como que nós podemos fazer isso? Vamos pegar aqui o primeiro vetor da base alfa, que é o vetor 1, 0, 0. Então a gente vai escrever esse 1, 0, 0 como sendo uma combinação linear dos vetores da minha base beta. Minha base beta é 0, 1, 1, 0, menos 1, 1, 1, 0, 1. Então está aqui. Eu reescrevi o meu primeiro vetor da base alfa como sendo uma combinação linear da base beta. Esse A11, A21 e A31, eles são constantes. Lembra lá que da combinação linear eu tenho uma constante vezes um vetor, mais uma outra constante vezes outro vetor, e assim por diante. É essa a ideia aqui. Eu só nomeei essas constantes de A11, A21 e A31, porque quando nós encontrarmos essas constantes, que nós vamos calcular essas constantes, elas vão ser os elementos, os termos da nossa matriz I aqui, a matriz de identidade que a gente está procurando. Tá? Isso aqui é a ordem onde que ela vai se encontrar na matriz. Por exemplo, quando nós encontrarmos esse termo A11, ele vai ser o quê? O termo que vai estar na linha 1, coluna 1. Quando nós encontrarmos o valor desse A21, ele vai ser o termo que se encontra na linha 2, coluna 1, e aqui vai ser o termo da linha 3, coluna 1. Ou, de uma outra forma, quando nós encontrarmos esses vetores aqui, dessa primeira linha aqui, quando nós encontrarmos essas constantes aqui, nós temos que dispor ela na forma de um vetor coluna, tá? Então é isso que vai estar acontecendo aqui. Bom, a gente deve fazer também para os outros vetores da base alfa. Então a gente vai reescrever também o vetor 0, 1, 0 como sendo uma combinação linear dos vetores da base beta, assim como o vetor 0, 0, 1. A gente também vai reescrever dessa forma. Lembrando que daí vai mudar. Aqui a gente tinha os vetores da primeira coluna.
Quando a gente calcula esse segundo vetor, a gente vai ter as constantes aqui, elas serão referentes à segunda coluna. Ó, que mudou, né? Aqui era linha 1, coluna 1, agora aqui ó, é linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 2. E desse último vetor, do nosso terceiro vetor, vai ser a mesma forma. Os vetores vão ser da base beta e as constantes que acompanham cada um dos vetores vão ser referentes à coluna 3. Tá? Ó, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 3. De forma que, quando nós calcularmos essas constantes aqui, a matriz I, que é a matriz que a gente quer calcular, ela vai ser dessa forma. A11, A21, A31, A12, A22, A32 e assim por diante. E como eu falei, é pegar aqueles vetores e dispor eles na forma de um vetorzinho coluna. Aí a gente vai compor a nossa matriz que nós precisamos. Tá, mas como que a gente vai calcular isso? Vamos resolver aquela primeira linha, que é do vetor 1, 0, 0, é igual ao A11, A21, A31. Então a gente vai estar encontrando esses valores aqui. Como que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai montar um sistema de equação. Como que a gente vai montar um sistema de equação? Isso aqui é uma soma, certo? Uma soma de uma constante por um vetor. Então, isso aqui, como que a gente pode escrever? A gente vai usar a propriedade distributiva aqui. Bom, a gente pode pegar o A11 vezes 0 mais o A21 vezes 0 mais o A31 vezes 1. Isso aqui vai resultar no seguinte, que o A31 vai ser igual a 1, porque aqui se anula, certo? Para o próximo passo, a gente vai pegar o A11 vezes 1, mais o A21 vezes menos 1, mais o A31 vezes 0. Isso aqui, então, vai resultar A11 menos A21. Isso aqui vai ter que ser igual ao quê? Quando a gente faz pela coordenada x aqui, a gente tem que igualar pela coordenada x. Então, aqui, como a gente calculou, só deu o A31, a gente vai ter que igualar isso igual a 1. Para a segunda coordenada, que é 0, a gente chegou que o A11 menos A21, e isso vai ter que ser igual a 0. E, por fim, a gente vai fazer A11 vezes 1, mais A21 vezes 1, mais A31 vezes 1. Então, a gente vai ter A11 mais A21 mais A31. E isso vai ser igual a quem? Igual a coordenada z, que nesse caso é 0. Então, aqui, nós compomos um sistema de equações. O que a gente vai ter que fazer aqui? Resolver esse sistema de equações. Só que percebam que esse sistema é fácil de resolver. Por quê? Porque aqui a gente já tem uma constante isolada, o A31. Então, a gente já pode substituir aqui. E aqui fica fácil de isolar isso aqui, né? Então, o que a gente vai ter só que resolver essas duas equaçõezinhas. Resolvendo esse sistema aqui, a gente vai encontrar os valores da constante A11, A21 e A31, que vão ser menos 1/2, menos 1/2 e 1. Encontrando esses valores, a gente já pode substituir aqui nessa primeira coluna aqui, certo? Bom, depois disso, a gente calculou aqui essa primeira coluna. Para encontrar essas outras colunas, basta nós pegarmos essas outras duas linhas aqui. Primeiro a gente faz o mesmo passo que a gente fez nessa linha com essa outra linha aqui. A gente vai encontrar essas outras constantes. E por fim, a gente pode fazer isso com a outra linha aqui. Resolver de novo e encontrar essas três constantes. Fazendo tudo isso e dispondo ela no sisteminha aqui de matrizes, a gente vai fazer o quê? A gente vai obter essa matriz aqui, tá? Isso aqui já é a resposta final. E essa matriz, ela é igual a essa matriz de identidade de alfa para beta. A gente já encontrou a primeira matriz, certo? Bom, lá a gente precisava encontrar a matriz transposta. Lá, né, naquela formulazinha, ela pedia ainda a matriz T de alfa em alfa e a matriz I de beta em alfa. A matriz T de alfa em alfa a gente já tem, que o exercício nos fornece essa. Agora a gente tem que encontrar quem? A matriz I de beta em alfa. E o processo para calcular ela é exatamente igual a essa matriz de alfa para beta. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que escrever os vetores da base beta como sendo uma combinação linear dos vetores da base alfa. Bom, fazendo isso, a gente vai pegar lá o primeiro vetorzinho da base beta, que é 0, 1 e 1. Isso vai ser o quê? O A11 vezes 1, 0, 0, mais o A21 vezes 1, 0, 0, 1, 0, mais o A31 vezes o 0, 0, 1. A gente vai pegar o segundo vetorzinho da base, vamos mudar os coeficientes aqui,
e repetir os mesmos vetores da base, e assim por diante. Análogo ao que a gente fez de alfa para beta. A única mudança é que mudou os vetores. Antes aqui nós tínhamos os vetores da base alfa, e aqui na combinação linear os vetores da base beta, e agora o que nós temos aqui é os vetores da base beta, e na combinação linear nós temos os vetores da base alfa. Como que a gente vai resolver isso? Exatamente como nós resolvemos aquela matriz identidade de alfa para beta. O que a gente vai fazer então? Vamos calcular aqui a primeira linha, só para vocês verem o que vai acontecer. Aqui vai ser exatamente igual. A gente tem aqui A11 vezes 1, mais o A21 vezes 0, mais o A31 vezes 0. Então daqui a gente tem que o A11 ele é igual a 1. Aqui a gente vai ter o A21 A11 vezes 0, mais A21 vezes 1, mais A31 vezes 0. E isso tem que ser igual a 1. E o A11 vezes 0, mais o A21 vezes 0, mais o A31 vezes 1, isso tem que ser igual a 1. Dessa forma, a gente vai montar esse sistema de equações. E percebam que aqui a gente não precisa mais resolver nada, porque a gente já tem quem são as constantes que a gente precisa, que é o A11, o A21 e o A31. E notem mais uma coisa. Quando nós calculamos isso aqui, por conta da nossa base aqui, que nós estamos considerando para combinação linear, ela é uma base canônica. O que é a base canônica? É quando eu tenho vetores dessa forma aqui. Isso é uma base canônica. O valor dos coeficientes aqui, eles vão ser exatamente iguais aos vetores que a gente está igualando, ao vetor que a gente está igualando essa combinação linear. Então, para o A1 é 0, quem que é o meu primeira coordenada aqui é 0. O A21 foi 1, quem que é o meu segundo valor aqui é 1. E meu A31 é 1, quem que é meu terceiro valor também é 1. Então, dessa forma, a gente não precisa calcular as outras linhas. Basta que nós peguemos os outros dois vetores, que são os vetores da base beta que nós usamos aqui, e escrever eles na forma de matriz coluna. Então aqui a gente já escreveu esses vetores aqui. Esse vetor aqui, 0, 1, 1 com uma coluna. Então esses outros dois vetores vão ser, essas outras duas colunas da minha matriz vão ser os dois vetores, os outros dois vetores da base beta, escrita como uma matriz coluna. E dessa forma, a gente vai obter exatamente essa matriz aqui. Bom, mas a gente não calculou ainda a matriz T de beta em beta. Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente tem condição de usar esse resultado aqui que eu mostrei lá no começo. Por quê? Porque a gente já conhece essa matriz, e a gente tinha essa matriz inicialmente. Então, a nossa matriz T de beta em beta, que é o que a gente quer calcular, ela vai ser escrita como o produto dessa primeira matriz, que foi a primeira matriz que calculamos, vezes a matriz T de alfa em alfa, que é a matriz que o exercício forneceu para a gente, vezes a matriz I de beta em alfa, que é a matriz que nós acabamos de calcular aqui. Calculando isso aqui, por regra de produto de matrizes, né? Linha por coluna, primeiro eu calculo essas duas, depois calculo o resultado dessas duas matrizes por essa outra, a gente vai chegar que a nossa matriz T de beta em beta, ela é exatamente essa matriz aqui, que ela coincide com a resposta do livro. Bom, essa é a forma um pouquinho mais extensa que eu falei. Agora, eu vou mostrar para vocês a fórmula de resolução que a Suelen estava fazendo. Bom, a gente tem aqui a nossa matriz